Olá, boa noite para você. Estamos novamente aqui, passando para deixar para você a nossa quarta mensagem da série Batalha Espiritual, que nós estamos deixando para ajudar você que está numa guerra, muitas vezes não tem uma explicação do porquê dessas situações. E muitas vezes você está numa batalha e também não vê saída e não consegue compreender o que está acontecendo à sua volta. E quando nós estudamos a batalha espiritual, a luta entre o bem e o mal, nós podemos obter respostas para coisas sinistras, para coisas inesperadas, para coisas violentas, coisas difíceis de suportar, difíceis de aceitar, enfim. Mas nós temos provisão em Deus para vencer toda e qualquer batalha. Então, para o que você está fazendo aí, se puder, ligue para alguém, passe um zap para alguém, diga que nós estamos aqui levando essa palavra para você, tá bom? Eu sou o pastor Giovanni, sou o pastor presidente da comunidade Rosa de Saron, e nós estamos exatamente nesse momento para abençoar a sua vida com mais uma palavra. E nessa quarta mensagem, nós vamos estar falando sobre autoridade. A autoridade que o cristão deve ter. E essa autoridade, ela tem uma fonte. Ela é transferida, ela é aplicada, e em se tratando de batalha espiritual, a autoridade conta muito. Aliás, sem autoridade contra o mal, não se pode fazer guerra. Sem autoridade contra as trevas, não se vence batalha espiritual. E é esse enfoque que essa mensagem traz. Para começar, vamos ler Mateus capítulo 10 e o versículo 1. Já estou aqui com minha Bíblia aberta, estou também aqui com o meu roteiro de mensagem para a gente não se perder, mas está sempre trazendo aqui focado a palavra. Mateus capítulo 10, versículo 1 diz assim: tendo chamado os seus 12 discípulos, deu-lhes Jesus autoridade sobre espíritos imundos, para os expulsar e para curar toda sorte de doenças e enfermidade. Então, a autoridade que Jesus deu aos discípulos abrange a questão de expulsar demônios, mas também para curar doenças. Porque Jesus, como soberano que é, ele tem toda a autoridade. Lá em Mateus capítulo 28, versículos 18 em diante, é muito claro quando ele diz: é-me dado todo o poder ou toda a autoridade no céu e na terra. Então Jesus, ele é o detentor de todo o poder e de toda a autoridade. Jesus, ele é o Senhor, ele é soberano. É Ele que manda nos espíritos. Não existe esse negócio de espírito evoluído, espírito superior. Não existe esse negócio de se oferecer um lanche, se oferecer um sacrifício para o demônio sair. O demônio, ele sai no nome de Jesus. Porque Jesus é soberano. Você quer ver Marcos capítulo 5? Vamos abrir, tá bom? Se não tiver com a sua Bíblia, pegue-a, porque a nossa palavra é bibliológica, ela está na Bíblia. Não podemos pregar achismos, teologias inventadas, filosofias, não. Palavra é a Bíblia, e a Bíblia é a palavra de Deus. Em Marcos capítulo 5, versículo 1, que diz assim: Entremente chegaram a outra margem do mar, a terra dos Gerasenos, ou outras versões, Gadarenos. Ao desembarcar,
logo veio dos sepulcros ao seu encontro um homem possesso de espírito imundo. Só para dar uma nota aqui, não existe espírito de luz, espírito bonzinho. A Bíblia descreve espíritos imundos. São espíritos que promovem a imundícia. O qual vivia nos sepulcros e nem mesmo com correntes alguém podia prendê-lo, porque tendo sido muitas vezes presos com correntes e cordas, foram quebradas por ele, todas e feitas em pedaços, e ninguém poderia subjugá-lo, controlá-lo. E andava sempre de noite e de dia, clamando por entre os sepulcros, pelos montes, ferindo-se com pedras. Quando de longe viu a Jesus, correu e o adorou, e gritou com alta voz: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Porque Jesus lhe dissera: espírito imundo, sai desse homem. E perguntou-lhe Jesus: qual é o teu nome? Respondeu ele: Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogou-lhe encarecidamente que o não mandasse para fora do país. Ora, pastava ali perto uma grande manada de porcos, e os espíritos imundos rogaram a Jesus, dizendo: manda-nos para os porcos, para que entremos neles. Jesus o permitiu. Então, saindo os espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada, que era cerca de 2.000, precipitou-se despenhadeiro abaixo para dentro do mar, onde se afogaram. Ora, fica muito claro aqui, meu querido, minha querida, a soberania de Jesus sobre o império das trevas. Jesus, ele não manda em um demônio. Aqui uma legião na linguagem dos gregos era 2.000, e esse homem, para a sociedade contemporânea dele, era um esquizofrênico, uma pessoa malucada, um homem de força sobrenatural que ninguém podia subjugar, controlar. E amigos amarraram ele várias vezes com cordas, com correntes de ferro. E o texto diz que essa legião quebrava, deixava em pedaços as correntes e as cordas. E ele vivia se ferindo com pedras. Eram demônios, uma legião que geravam muito sofrimento. Mas quando aqueles demônios viram Jesus, o que acontece? Eles correram e se dobraram e adoraram a Jesus, no sentido de que reconheceram a soberania dele e sabiam que eles não poderiam, de maneira alguma, vencer a Jesus. E aí eles sabem também do futuro. Eles dizem: você veio nos atormentar antes do tempo. Isso significa que haverá um tempo em que todos os demônios serão jogados no lugar de sofrimento eterno, onde eles irão perecer. E aí Jesus havia dado uma ordem para aqueles espíritos deixar aquele homem. E como eram espíritos territoriais, eles sabiam que se saíssem daquele corpo, daquela mente, daquele território, Satanás iria fazê-los sofrer, castigá-los, porque o espírito territorial, ele está incumbido de dominar aquele território, seja uma pessoa, seja uma encruzilhada, seja uma casa abandonada, seja um lugar chamado de fantasmagórico. E aí ele pediu para Jesus, ou seja, para eles saírem do homem e ir para os porcos, eles dependiam da autorização de quem? Do nosso Senhor Jesus. E Jesus, claro, permitiu, porque dentro da água eles não iriam mais atormentar ninguém. Eles entraram nos porcos, uma manada, 2.000 também, e se afogaram ali. Portanto, Jesus é o soberano. Veja o que está escrito em Colossenses, capítulo 2,
Colossenses capítulo 2, e o versículo 15, que diz assim: e tendo despojado os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Como foi que Jesus, o homem Jesus, venceu o exército das trevas? Como foi que Jesus conseguiu essa carta de alforria para a humanidade? Quando ele morreu na cruz. Ali, os pecados da vida humana foram lançados nele, e o preço do pecado, a morte, caiu sobre Jesus. Mas foi quando Cristo morreu que realmente ele venceu de uma vez por todas principados e potestades. E no capítulo 2, Colossenses 2,13, né? Nós lemos 2,15, agora 2,13, diz assim: e a vós outros que estavam mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava em ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, cravando-o na cruz. Então Jesus, ele nos libertou, ele nos deu vida, e vida em abundância. E esse Jesus, ele chama os discípulos. Alguém pode dizer, mas pastor, ele chamou os seus 12. Sim, era uma missão específica ali para os 12. Mas antes de responder essa pergunta, quero falar do nome, o nome de Jesus. Filipenses capítulo 2, versículo 8 em diante, o apóstolo Paulo ele diz: tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que ele, sendo Deus, não usou como usurpação viver na terra igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, achado na forma de servo, humilhou-se até a morte, e morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, que lhe deu um nome, que está acima de todos os nomes, para que ao nome de Jesus se dobre todos os joelhos, no céu e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. Portanto, não existe um outro nome maior, nem no céu nem na terra, em nenhum lugar deste universo. Não há nenhum nome que condensa poder e autoridade, somente o nome de Jesus. Em Atos capítulo 4, versículo 12, também está escrito que abaixo do céu não existe outro nome dado entre os homens, não é entre as mulheres, é nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Portanto, Salvador é um homem, e o que domina as trevas é um homem, e o seu nome é Jesus. E aí, quando nós vamos para Marcos capítulo 16, Jesus, o mesmo que deu autoridade aos 12, ele já fala agora de uma maneira generalizada. Ele disse: ide por todo mundo. É claro que aqueles 12 não poderiam estar pregando hoje. Hoje é uma nova geração de discípulos, é a continuidade do passado. Nós somos fruto daqueles 12, mas nós somos uma nova geração, investidos de autoridade e de poder. Então Jesus diz: ide por todo mundo, pregai o evangelho a todas as pessoas. Quem crer e for batizado será salvo, quem porém não crer já está condenado. E estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, se beberem alguma coisa mortífera, dano algum lhes fará, e se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles serão curados. Aqui está a resposta. A autoridade de Jesus não é só para os 12, para toda pessoa que crê no nome de Jesus. E aí, nós entendemos
que essa autoridade é para a igreja hoje. Porém, eu quero ler com vocês Mateus capítulo 7, falando de autoridade, não é? Mateus capítulo 7, versículo 28, diz assim: quando Jesus acabou de proferir estas palavras, o discurso anterior, nos versículos anteriores, estavam as multidões maravilhadas da sua doutrina. Detalhe, porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. E aqui está, eu vou falar das condições necessárias para que eu e você tenhamos autoridade para expelir demônios e para curar os enfermos. O texto diz que as pessoas, as multidões, ficaram admiradas porque elas perceberam uma coisa. Quando Jesus falava, as pessoas poderiam sentir a autoridade, elas eram impactadas, havia poder nas palavras de Jesus. E o texto diz assim: e não como os escribas e fariseus. Por que o Evangelho diz isso? Porque os fariseus, eles eram aquele time de líderes que diziam: faça o que eu mando, mas não faça o que eu faço. Jesus era aquele líder que ensinava as pessoas a fazer exatamente o que ele fazia. Jesus pregava e vivia o que pregava. E esta é a diferença, desde Jesus até aqui. Para que você tenha autoridade, você precisa ter compromisso, comprometimento com a sua palavra. Você é o que você diz, não o que você faz. E o que você faz tem que condizer com o que você diz. Por isso que Jesus, em Mateus capítulo 5, versículo 37, no grande sermão do monte, quando ele está falando, de um padrão de vida antiga, onde as pessoas, para dar uma garantia, queriam cumprir um compromisso, eles faziam um juramento, ou pelo céu, ou pela terra, ou por Deus. Jesus, ele chega e traz uma mudança radical. Ele diz: vocês ouviram o que disse os antigos: não jurarás falso, mas cumprirás rigorosamente o que você prometeu. E aí Jesus, ele vai fazendo umas mudanças muito radicais. Chega ao ponto que ele diz assim: que o vosso falar seja o sim, seja sim, e que o não seja não. O que passar disto vem do maligno. Ou seja, para que o cristão dê credibilidade no que diz, ele não precisa jurar, ele não precisa absolutamente nada. Ele tem que entender que ele está comprometido com a palavra empenhada. Porque nós somos o que falamos. E as pessoas conhecem a gente pela nossa posição diante do que falamos, pelos compromissos que nós marcamos. Tem gente que marca um compromisso, mas que não honra. E muitas vezes nem dá uma satisfação, que é mais danoso. Mas Jesus, ele coloca sobre nós a responsabilidade de nos comprometer com a nossa palavra. Que o nosso sim está escrito nas estrelas. Que o nosso não também deve estar escrito nas estrelas. E ele diz que o que passar vem do maligno. Então é uma situação muito implicante, muito forte, que merece da nossa parte um auxílio muito grande. Um auxílio muito grande. Aliás, auxílio não, é uma variação muito grande, não é? Uma variação muito grande quando nós vamos falar, e nós devemos ter um cuidado com o que falamos, e devemos estar empenhados com a nossa fala. Se dizemos que vamos, nós vamos. Se dizemos que não vamos, nós não vamos. É claro que a gente conta com dinamismo. Por isso mesmo a Bíblia diz que
nós devemos ser prudentes, prontos para ouvir e demorar para falar. Porque quando nós falamos, não devemos falar pelos cotovelos, porque o mundo espiritual, ele conhece quem tem autoridade. A Bíblia fala de 7 filhos de um sacerdote chamado Seva, na verdade. E esses homens foram expulsar um demônio na vida de alguém, e aí o demônio se apoderou deles, dos 7 filhos do sacerdote Seva, e o demônio disse: olha, porque eles disseram para o demônio: sai em nome de Jesus, a quem Paulo prega, terceirizando a libertação, e não existe isso. E aí o demônio disse: olha, Jesus nós sabemos quem é, Paulo nós conhecemos, e vocês? Ou seja, aqueles homens no mundo espiritual não tinham credibilidade alguma para expulsar aqueles demônios. E aí nós precisamos entender que para que a autoridade de Jesus seja delegada a nós, seja uma coisa prática, primeiro nós temos que estar alinhado coração e boca e atitudes. Quando eu falo, eu sou obrigado a cumprir. Tanto é que lá no Salmo de número 24, quando o salmista faz uma pergunta dizendo: quem habitará no santo monte do Senhor? E aí o salmista vai dizer: é o que não mente, é o que jura e não se retrata, mesmo que sofra dano. Meu amigo, a nossa palavra deve ter um peso. Por aí afora no mundo, palavra nunca tem valor. As pessoas, quando fecham negócio, têm que assinar documento, registrar em cartório, reconhecer firma para alguém conhecer, porque está raro a questão do comprometimento do ser humano com sua boca, com sua palavra. Mas Jesus veio para mudar essa história. E nós que queremos vencer batalhas, precisamos passar por esse processo. Muito bem. Existem outras condições também para a gente fazer batalha espiritual e vencer o inimigo. Vamos lá para Mateus capítulo 17, versículo 20. Diz assim: e ele lhes respondeu: por causa da pequenez da vossa fé. Pois em verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e ele passará, nada vos será impossível. Mas esta casta não se espere senão por meio de jejum e oração. Esse texto, queridos, e eu quero ser breve aqui para a gente orar, não é? Esse texto refere-se a um episódio que os discípulos de Jesus enfrentaram por ocasião da transfiguração de Cristo lá no monte. Jesus subiu ao monte, levou Pedro, Tiago e João. Na descida, quando Jesus volta, há uma celeuma ali no pé do monte, uma multidão, e um pai aflito com um filho que estava sofrendo com um caso de epilepsia. O filho ficava convulsionando, caía, jogava. O próprio pai disse que o próprio pai da criança reconhece que era um espírito maligno, se apoderava do menino, jogava ele no chão, jogava na água, jogava no fogo, enfim. E o pai estava angustiado porque levou o filho aos discípulos e eles não conseguiram expulsar o demônio. E eles ficaram intrigados com aquilo. Jesus vem então, toma ali a situação, coloca em controle, manda o espírito sair. O espírito ataca o menino cai convulsionando, mas Jesus pega o menino pela mão e entrega são e salvo para o pai. E os discípulos, intrigados com a questão, perguntaram a ele em particular: por que não podemos nós expulsar o demônio? E aí Jesus dá não só para eles, mas também condições para nós fazermos a batalha espiritual. Primeiro ele diz: olha, vocês não puderam por causa da pequenez da vossa fé. Ou seja, a fé, e na nossa última ministração nós falamos sobre fé, lembra? Que a fé é para ser usada também como escudo, uma arma de defesa. A fé não é só para milagres, mas também para defender o nosso coração das setas do diabo. Pois é, aqui a fé aparece como uma ferramenta para a gente vencer o mal, para vencer os demônios.
E Jesus disse para eles que eles não expulsaram o demônio porque a fé deles era muito pequena. Então significa que a fé tem que crescer, você tem que ter suas experiências, tem que vencer pequenas coisas até conseguir obter grandes milagres com a sua fé. Não é que às vezes a gente precisa de uma fé grande, a fé pequena tem tanto poder quanto a fé grande. A questão é que não se sabe usar, e a fé, ela funciona. E aí Jesus diz que é necessário a fé, mas também ele nos dá outras ferramentas. Ele diz, olha, essa casta não se espere a não ser com jejum e oração. Oração não é, Jesus não estava falando daquela oração comum, estava falando que para vencer níveis de batalhas espirituais, você precisa desenvolver uma comunhão íntima, sagrada, contínua e intransferível com Deus. Que você não deve orar só quando vai dormir à noite ou quando acorda pela manhã ou agradecer pelas refeições. Não, você tem que ter um lugar apropriado, um tempo certo para desenvolver comunhão com o Senhor. E aí você vai sendo empoderado. A oração, ela libera poder na sua vida, ela traz o Espírito Santo para você, ela te reveste de força. E a outra chave é o jejum. O jejum, naturalmente falando, ele é muito benéfico, né, para queimar calorias, perder peso, e é uma excelente ferramenta para nos dar capacidade, nos sensibilizar para ouvirmos a Deus. O jejum em si não tem poder. O que o jejum faz? Ele nos quebra, ele nos quebranta, ele nos sensibiliza para ouvirmos Deus. E quem ouve Deus não anda errado. Quem ouve Deus sempre terá vitória e sucesso naquilo que faz. Amém? Se essa palavra foi bom para você, eu creio que será bom para quem ouvir. Então, faz o seguinte, transmite esse vídeo para alguém, pede para alguém ligar as nossas redes sociais, fala dessa palavra, me ajude a ajudar quem precisa. Amém? Eu vou orar, eu vou pedir que Deus te abençoe, que você seja um guerreiro forte, um guerreiro revestido de poder. Pai querido, em nome de Jesus, nós nos humilhamos diante de Deus. Primeiro reconhecemos que eu não sou nada. Eu nada sou, apenas um vaso de barro. Agora eu reconheço e creio na soberania absoluta do meu Jesus, que venceu na cruz principados e potestades e que os expôs publicamente ao desprezo quando triunfou deles. Eu creio, Pai, na legítima autoridade do homem Jesus, que venceu as trevas, que venceu o poder do inferno e que nos deu, que delegou a nós, que cremos no seu nome, esse poder e essa autoridade. Também reconheço, Pai, que nós devemos ter compromisso com a nossa palavra, devemos ser homens, pessoas de compromisso, devemos ser pessoas de oração, devemos crer na soberania do nosso Senhor Jesus Cristo. E assim, ó Pai, traz a provisão para esta pessoa, empodera ela com a fé, meu Deus, dê a ela graça e que ela possa vencer as suas batalhas, em nome de Jesus. Amém? Então, se você gostou, me ajude, espalhe aí esse vídeo, tá bom? Coloca aí, se você gostou, dê aí o seu depoimento, se você quiser colocar um testemunho, fala aí, porque é importante para nós, para a gente também estar orando por vocês, tá bom? Até a próxima, que Deus nos abençoe rica e poderosamente, em nome de Jesus.